Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Vamos chegando, é o nosso momento, a nossa hora de estar buscando o nosso equilíbrio em nós, entre nós e com Deus. O que haverá de mais precioso a buscar que isso? Alguns podem dizer que tem muita coisa para buscar, meios de subsistência, recursos para pagar suas contas, pois os evangelhos falam que pessoas vieram a Jesus reclamando também. Como enfrentar o que é preciso para comer e para vestir? Perguntaram eles. E ele os orientou a olharem para os lírios do campo, para olharem para os passarinhos, que mesmo sendo muito inferiores na evolução das criaturas, nada lhes falta. E ensina então o mestre: busquem o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Jesus deixa claro que a grande maneira de enfrentar as questões da matéria é estar bem sintonizado em espírito. Quem tiver olhos de ver, que ouça. Que veja e ouça. Muito importante nós entendermos as mensagens, as lições espirituais que estão nos evangelhos, ainda que essas lições pareçam muito diferentes do que os sacerdotes e as teologias vêm apontando para nós. Porque sim, é verdade que muitos colocam como grande objeção a doutrina da reencarnação o fato de a Igreja não concordar, não admitir a reencarnação. Mas, como alerta Kardec, o Evangelho anuncia a reencarnação. É preciso estudar o cristianismo não da mão dos homens, não pela teologia dos homens, não pelas hierarquias e dogmas dos homens, mas pela mensagem divina que está contida nos evangelhos de Jesus. Vamos lá começar a estudar hoje o que Jesus falou sobre a reencarnação, ainda que, é claro, não usasse esse termo, que simplesmente não existia ao tempo de Jesus. Jesus não podia usar uma palavra que não existia ainda, mas ele falou para todos nós, ensinou a todos nós sobre a reencarnação, e vamos ver isso aqui hoje. O item é o item 222 do capítulo 5º de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O capítulo 5º tem como título Considerações sobre as várias existências do Espírito. Tem vários itens e hoje nós vamos estudar Elias e João Batista. Vamos ver o que existe no Evangelho que aponta para a realidade da reencarnação através do ensinamento do próprio Jesus, do próprio Messias. Vamos lá? Esse texto curto, Elias e João Batista, começa assim:
Quando desciam da montanha após a transfiguração, Jesus recomendou a seus discípulos: não falem a ninguém o que acabaram de ver, até que eu ressuscite de entre os mortos. É preciso relembrar o que foi o episódio da transfiguração. E aqui há uma nota falando exatamente disso. Jesus subiu ao Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Quando iniciou sua oração, os discípulos ficaram com sono e adormeceram. Ao acordarem, perceberam que Jesus havia se transfigurado. Seu rosto brilhava como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Ele apareceu aos discípulos, conversando com Moisés e com o profeta Elias. Esse é o episódio da transfiguração. Lembrando-nos aqui que tanto Moisés quanto Elias não existiam mais, não foram contemporâneos de Jesus. Ambos haviam falecido há séculos. E nos evangelhos, o relato é que Jesus apareceu conversando com Moisés e Elias, que já haviam falecido há séculos. Como se dá isso? Então, voltando ao texto de Kardec, quando desciam da montanha após a transfiguração, Jesus recomendou a seus discípulos: não falem a ninguém o que acabaram de ver, até que eu ressuscite de entre os mortos. Como assim ressuscitar de entre os mortos? Precisamos sempre nos surpreender, indagar, questionar, estudar as Escrituras, não com visões dogmáticas fechadas, mas estudar, refletir sobre o significado que Deus nos traz através de Jesus, que Jesus nos traz através do Evangelho. Então, seus discípulos, após Jesus falar que a ninguém, não falem a ninguém o que acabaram de ver, até que eu ressuscite de entre os mortos, essa frase, essa orientação de Jesus levou seus discípulos a interrogarem, dizendo: por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? Primeiro, no caso, primeiro que o Messias. E Jesus, esclarecendo, respondeu: é certo que Elias voltará e ressuscitará e restabelecerá, melhor dizendo, todas as coisas, mas eu, na verdade, digo a vocês que Elias já veio. E os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos compreenderam então que Jesus estava falando de João Batista, lá em Mateus capítulo 17, versículos de 9 a 13. E questiona Kardec: se João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito de Elias no corpo de João Batista. Vejam, meus amigos, minhas amigas, como Jesus podia anunciar, que explicação pode ser dada ao anúncio do próprio Jesus de que João Batista era o Elias que voltara.
Como pode alguém voltar da morte? Como pode alguém possuir um corpo, conversar com todos, falar, anunciar, comer e beber, já tendo falecido há séculos? Como poderia Elias, já falecido há tanto tempo, voltar na figura de João Batista, que tinha um corpo, que estava ali, que era contemporâneo de todos eles? Qual a explicação pode ser dada a isso? Responde o próprio Kardec: se João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito de Elias no corpo de João Batista. Não se encaixa tudo? Não fica tudo lógico assim? Claro que sim. Como dizer que Jesus não falou da doutrina da reencarnação? Como já dissemos, Jesus não podia falar de reencarnação porque ao tempo dele nem a palavra existia. Mas ele falava de ressuscitar de entre os mortos. Ele falou a Nicodemos de nascer de novo. E ele falou nessa passagem que João Batista era o Elias que retornara. E nós precisamos, com lucidez, sem dogmas, sem negações, mas abertos à realidade do mundo, inquirir, perguntar, questionar o que Jesus poderia ter dito ao afirmar que João Batista era o Elias que voltara. Precisamos refletir sobre isso, entender o quanto Jesus, ao contrário do que pensam, do que proclamam, do que acusam tantos cristãos, que Jesus falou sim da reencarnação. Além dessa passagem, um outro item Kardec ressalta aqui. Enfim, seja qual for a opinião que se tenha contra ou a favor da reencarnação, todos irão passar por ela, desde que ela exista, apesar da crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, pois ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. E, portanto, o Espiritismo não pode ser considerado antirreligioso, como tantos insistem em colocar. Seria uma doutrina do demônio, seria contra Deus. Como assim ser contra Deus? Ser antirreligioso, ser do demônio? Se o próprio Jesus anunciou que João Batista era o Elias que voltara. Não é? Não há como falar que uma pessoa que morreu há séculos possa retornar em carne e osso. Nunca se ouviu dizer de um fenômeno assim. Como Jesus podia anunciar um fato tão insólito, tão improvável, que jamais ocorreu em toda a história da humanidade? Se, à luz do conjunto da obra da revelação dos evangelhos, pudermos anunciar, admitir, aceitar que foi o próprio mestre e não qualquer dos seus seguidores que anunciou a reencarnação, seremos obrigados
pela própria força de Jesus, a reconhecer que a negação da reencarnação não nos tem adiantado de nada, não foi capaz de vencer a força dessa visão de mundo, dessa teoria, e que precisamos demais, todos nós, desse óculos, desse ponto de vista, dessa perspectiva, para nos reconciliar com um Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo, que aceita as dores, as sombras da humanidade, como um pai ou um educador permite que seus alunos, seus filhos, errem para poderem aprender, reparar seus erros, refletir. Vá e não erres mais, dizia Jesus aos necessitados do seu tempo. Nós só poderemos fazer isso quando tomarmos consciência dos nossos erros. Se acharmos que em nada erramos, que nada fizemos que nos desabone, jamais poderemos melhorar. Ao contrário disso, Kardec, ao trazer a doutrina da reencarnação, nos traz a realidade contida nos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é lembrada a passagem que o próprio Jesus anunciou a chegada de Elias para abrir os caminhos ao Messias. E foi o próprio Jesus quem disse que Elias já voltara, através da figura, dos exemplos, dos ensinamentos de João Batista. É claro que a história mostra toda a prova que a reencarnação não foi uma invenção de Allan Kardec, que ela já existia e permanece já existindo em diferentes religiões, filosofias, visões de mundo. Há muito tempo sabemos da manifestação dos espíritos. Há muito tempo sabemos das inspirações sem apontar, sem sinalizar para de onde vêm as inspirações. Há muito tempo temos visões, audições, clarividência, clareaudiência, mas quase ninguém consegue explicar o que nós vemos, qual ambiente nós vemos quando se abre a nossa vidência, se abre a nossa clareaudiência. É o momento de tudo que estava oculto ser revelado, desses dons do Espírito que eram ensinados e aprendidos nas escolas iniciáticas somente em mais alto grau, ser agora compreendido, sem grau nenhuma, sem iniciação nenhuma, mas a todos e por todos, através do Espiritismo, através de Allan Kardec. Muito bom que esse ensinamento de hoje nos abra, nos expanda a perspectiva, o ponto de vista através do qual temos enxergado a nós mesmos, as nossas relações, a toda a vida, porque é realmente precioso esse instrumento da reencarnação. Só ele, só com ele, podemos nos reconciliar com o Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo. Porque nenhuma doutrina imediatista, materialista, como as que temos nos valido, como as que temos
conhecido até os dias de hoje, pode trazer para todos nós a certeza da ação de Deus, a perfeição da sua bondade, a perfeição do seu amor. Somente com a expansão da consciência aprenderemos e compreenderemos as regras das vidas sucessivas, a lei de ação e reação agindo clara e firmemente através dos tempos, através das situações, aprendendo e ensinando tudo o que até agora temos negado, temos dificultado a visão, temos compreendido. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês por estarmos nessa lição e continuaremos nos nossos próximos encontros estudando a reencarnação sob diferentes pontos de vista. Convite imperdível, não é? Vamos então saudar os amigos que estiveram conosco no encontro de hoje. Hugo Souza, que saúda a fé raciocinada, a sabedoria, a paciência, a esperança. Muito boa noite, Maria Aparecida Rodrigues, Rita de Cássia Monteiro, Ângela Cardoso, Adelaide Dias, Ana Afonso, Sérgio Marques. Domingos Natalo, Andréa Santos, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore. Se você entender que com essa ferramenta, com essa reflexão trazida no dia de hoje, mais pessoas podem também expandir o seu ponto de vista, expandir a sua consciência, expandir a sua visão de mundo em fraternidade e em consciência. Compartilhe, minha amiga, meu amigo. Mais pessoas podem estar precisando dessa visão ampla para entender cada fato objetivo e subjetivo que povoa as nossas vidas. Muito bom estar junto com vocês. Amanhã estaremos juntos novamente. Muita paz e muito bem a cada um de vocês. Até amanhã.